Pai do Senhor, saúdo a todos, irmãos, na bendita Pai do Senhor. É de agradecer a Deus pelo fôlego de vida, a vida que o Senhor me tem proporcionado. Na verdade, se ainda estou aqui em pé, é pela graça dele, Deus. Se não for a graça dele e as suas misericórdias, eu não poderia ainda permanecer em pé devido a muita situação, muitos problemas que têm se manifestado dia após dia na minha vida. Quero agradecer, louvar a Deus também pela vida da minha família muito abençoada que Deus me concedeu. A todos quanto também fazem parte da minha família, que Deus seja louvado por isso. Agradecer a Deus também pela vida de todos quanto neste momento eles podem me ver nesse exato momento, eles podem me escutar. Na verdade, é um grande esforço alguém separar o seu precioso tempo para escutar-me neste preciso momento. Que Deus ricamente possa te ajudar aí mesmo onde você se encontra e escutando-me neste preciso momento. E que Deus poderosamente seja contigo em nome do Senhor Jesus. Sem mais de demora, ou sem mais de levar muito tempo, convido-te que abra juntamente comigo a sua Bíblia, onde encontraremos a palavra de Deus, o livro de Salmos, capítulo de número 31, onde observaremos a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 19. Nós estaremos a ver esta pequena porção da palavra de Deus, aqui escrita pelo salmista Davi. Salmos, capítulo de número 31, o versículo de número 9 até o versículo de número 19. Poderá acompanhar-me na versão na qual tu trazes. Estarei procedendo com a versão João Ferreira de Almeida, onde a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo de número 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descair por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos e ouro para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se concluíam contra mim, intentam tirar-me a vida. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz
resplandecer o rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os meus ímpios. Emudeçam na sepultura. Versículo de número 18. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o juízo. 19. Oh, quão grande é a sua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Esta é a porção da palavra de Deus que acabamos de ler aqui no livro de Salmos, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 19. Antes mesmo que comece a ministração da palavra de Deus, permita-me que eu possa trazer uma palavra de oração diante de Deus, porque todas as coisas quanto nós fizemos pela vontade dele, Deus. Se puder, pode fechar os seus olhos. Se não puder, não há nenhum problema, não há nenhuma imposição para tal. Estou orando. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, ó Deus amado, graças te dou, Senhor do Senhor, graças te dou, Espírito Santo de Deus. O Senhor ainda continua Deus, o tremendo Pai, sobre a minha vida. O Senhor eternamente será Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, permita, ó Deus, permita, Senhor, o teu Santo Espírito, fala do Espírito Santo, tremendo Pai, possa, soberano eterno Pai, estar comigo, olha da glória, na ministração, tremendo Pai, desta palavra. E que a tua graça se move, se manifeste grandemente, tremendamente e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Deus seja louvado neste exato momento pela minha e pela tua vida. Não estaremos observando o tema neste preciso momento, que diz o seguinte: termine o seu livro. Termine o seu livro. Aonde nós lemos a palavra de Deus, o capítulo de número 31, encontramos o servo de Deus, Davi, ele rogando a Deus para que o livre perante a situação em que ele encontrava-se. Davi pedindo, rogando diante de Deus para que o possa livrar na situação em que ele encontrava-se. Lemos a palavra de Deus, lemos a palavra do Senhor, aqui a partir do versículo de número 9, aonde nós percebemos que Davi ele encontrava-se em situação de perseguição. Ele encontrava-se em situação em que as pessoas levantavam-se contra ele. Situação em que as pessoas não o olhavam da mesma maneira que primeiramente o olhavam para ele. Uma coisa que me chamou a atenção neste trecho ou nesta parte da palavra do Senhor, de como o servo de Deus ele fala, eu pude entender que Davi não estava a falar de pessoas quaisquer.
Davi não estava a falar de pessoas estranhas. Ele falava exatamente de pessoas que ele o conhecia e que as mesmas pessoas conheciam a ele. Além simplesmente de conhecerem-se, deu para eu perceber também que havia uma convivência entre ambos, ao ponto dele falar de uma maneira agastosa, em que ele se encontra numa situação agastada e muito triste pela situação que ele deparava-se contra ele. O versículo de número 10, Davi ele diz: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Ele estava numa situação em que ele sentia até uma dor profunda dentro dele, ao ponto de ele sentir os seus ossos a se consumirem. Sentir os seus ossos a serem consumidos. Irmãos, de como nós sabemos que todos quanto viemos a Cristo, em algum momento nós pensamos que viemos a Cristo por vontade nossa. Mas deixa que eu te faça perceber que se nós viemos a Cristo, é que era o tempo para nós viermos a Cristo. Ou, em outras palavras, é o momento certo em que Deus, Ele nos chamou para que nós viéssemos a Ele. Porque se fora da nossa vontade, em nenhum momento iríamos ter a iniciativa de dizer: não, agora quero largar todas as coisas, eu quero seguir a Cristo, eu quero fazer essas coisas. Por que eu digo essas coisas? É que a vida lá fora, a vida no mundo, ela é tão doce, é tão saborosa. Muitas coisas nas quais nós podemos ver lá fora, em algum momento nós paramos e criticamos certas pessoas que vivemos a vida do mundo, vivem os hábitos, os costumes do mundo. É porque o que eles vivem lá do outro lado é muito doce e é muito bom para eles. Em nenhum momento, de repente, um pode dizer: eu quero largar todas as coisas, de hoje em diante eu quero seguir a Cristo. Não, é que o tempo já chegou de seres cristãos, de seres seguidores de Cristo. E quando essas coisas acontecem, precisa perceber que o tempo é o tempo mesmo de Deus que chegou na sua vida. E quando Deus ele chama alguém, quando Deus ele me chamou, e quando Deus ele te chamou, e quando Deus ele chama-nos a nós todos, Ele tem um propósito para com cada um de nós. Independentemente dessas circunstâncias, situações que nós temos vivido, situações que nós temos vivenciado, nós temos assistido, de em algum momento por pessoas não se conhecerem quem elas são de verdade. Porque se as pessoas se conhecessem quem são elas de verdade, não iria acontecer o que acontece no corpo de Cristo. O que é isso que eu estou a falar? Se na verdade, se nós nos conhecêssemos quem eu sou, não haveria o que acontece de crentes, servos, pastores, líderes, empurrando-se de um lado para o outro. Em algum momento, todas as coisas elas acontecem, em algum momento, porque não conhecemos qual é o nosso chamado, não conhecemos qual é o nosso ofício. Em algum momento, nós nos encontramos e nos empurramos em situações em que não tinha nada a ver com que nós pudéssemos nos empurrarmos. Mas para aquele que conhece o seu chamado, aquele que sabe que Deus o chamou para este é aquele ofício, em nenhum momento atrapalhadas com situações que advêm sobre a vida dele.
Mas isso só acontece para aquele que conhece qual é o seu chamado. Amém. É sabido por aquele que conhece qual é o seu chamado. Todas essas coisas, elas acontecem, sobrevêm sobre a nossa vida, não por acaso. Há um propósito vindo da parte de Deus. Há um plano de Deus para com as nossas vidas. Há situações que elas se levantam. Não levantam-se por acaso. Davi, ele encontrava-se numa situação, a situação de perseguição. Ele estava numa situação de perseguição muito, mas muito lamentável mesmo. É verdade que a situação que ele encontrava-se, a situação em que ele passava, tem pessoas que em algum momento podem dizer: é leve o que ele passava, é leve o que ele passou, é leve o que ele relata, do que a situação na qual eu me deparo, do que a situação na qual eu me encontro. Davi, ele diz que aonde ele andava, as pessoas não olhavam com ele como se fosse alguém vivo, não olhavam para ele como se fosse pessoa normal, olhavam para ele como se fosse um cadáver. Aonde ele andava, as pessoas desejavam morte para com ele. Os que falavam normalmente com ele deixaram de falar normalmente com ele e começaram a murmurar sobre a sua vida. E isso, quando veio sobre a vida de Davi, trouxe uma grande tristeza sobre a vida dele, trouxe uma grande enfermidade dentro dele, e que em algum momento ele não conseguia ter sono, em algum momento ele não conseguia ter alegria, por causa da situação que o rodeava, por causa de tanta coisa que levantava-se contra a vida dele. Mas deixa que eu te diga uma coisa: a perseguição que acontecia na vida de Davi é que havia algo precioso sobre a vida dele. Em outras palavras, toda perseguição que se levanta contra a nossa vida é porque existe uma coisa preciosa na nossa vida. Todos aqueles que se levantam para perseguir a nossa vida, em algum momento eles puderam ver o nosso futuro, em algum momento eles viram aonde é que eu e você somos capazes de chegar. Os que se levantam e perseguem a minha e a tua vida, em algum momento eles já sabem qual será o teu amanhã, qual será o meu amanhã. E por causa dessas todas as coisas, eles se apresentam como pessoas para paralisar com que eu e você não cheguemos ao nosso amanhã. Irmãos, nas perseguições que elas se manifestam na nossa vida, precisamos perceber que existem perseguições que elas se manifestam sobre a nossa vida por causa de nosso chamado, por causa do ofício em que o nosso bom Deus colocou sobre a nossa vida. Mas também existem certas perseguições que se manifestam na nossa vida por causa de uma certa bênção que está na nossa vida. Tão simplesmente por você ser abençoado, você corre o risco de ser perseguido. Aqui, quando eu falo da bênção, seja abençoado, muitas pessoas, quando ouvem a palavra bênção, correm para a bênção material. Não. Até que sim, pode, mas primeiramente eu te falo da bênção espiritual. Tem pessoas, em algum momento, que nós podemos ver, aparentemente tem tudo, mas não tem repouso, não tem descanso. A vida dele é vida de perseguição,
Se tu paras de conversa com essa pessoa, poderá te dizer: eu não sei o que é dormir, eu não sei o que é isto mais aquilo. Mas você consegue tudo quando ele diz que não consegue. E em algum momento você olha para ele e pensa que ele está mais melhor que você. Não. Materialmente ele está bem, sim, mas espiritualmente ele está sofrendo. E por causa da bênção espiritual que você tem, da bênção espiritual que você carrega, você é um alvo da perseguição. E nesta perseguição em que nós nos encontramos, nesta perseguição em que nós estamos, importa que eu te adverta o seguinte, meu irmão: não permita com que qualquer cão que apareça, mesmo os que não têm dentes, eles apareçam e ladram e você foge. Amém. Não aceite qualquer cão que aparece mesmo sem dentes e você esconde-se e você foge. Lembre-te que eu disse, o tema desta mensagem: termine o seu livro. Todos, quando fomos chamados por Deus, não fomos chamados em vão. Todos, quando fomos chamados por Deus, Deus ele colocou uma tarefa para nós exercermos. E essa tarefa em que nós exercemos, isso tudo quando nós estamos a fazer, não estamos a fazer em vão. Tudo quando nós passamos, tudo quando nós exercitamos, é algo que está sendo escrito, é algo que está sendo armazenado. Não permita que no meio do caminho alguém te faça parar de escrever o seu livro. O meu apelo é que termine o seu livro. Independentemente de que tipo de circunstância, independentemente de que tipo de perseguição, independente de que tipo de pessoas que se levantam contra a tua vida, independente de que tipo de pessoas eles se opõem sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, termine o seu livro. Outras pessoas em algum momento, não porque você os ofendeu, outras pessoas em algum momento não é que porque você fez algo para eles, tão simplesmente ouviram de outrem, ouviram da terceira pessoa que você era isto mais aquilo, que você era isto mais aquilo, e de nada eles apareceram na tua vida e eles tentam te paralisar, eles tentam te travar. Meu apelo, meu querido meu irmão e minha irmã, não pare de escrever o seu livro. As pessoas estão preparadas para nos paralisar. Tem pessoas que fazem coisas de uma maneira consciente e outras fazem inconsciente. E por isso, em algum momento, nem é com todas as pessoas em que você tem que se irritar. Nem é com todas as pessoas que você tem que os carregar dentro de si. Porque em algum momento você vai carregar pessoas que tudo quanto eles fazem para a tua vida, eles fazem de uma maneira inconsciente. É verdade que é tão difícil na primeira tu perceberes que este e aquele está a fazer de uma maneira consciente e quem está a fazer de uma maneira inconsciente. Mas em suma, todas as coisas, neste preciso momento, não é o que importa. O que importa é que deixe essas todas as pessoas ao lado e termine o seu livro. Essas pessoas irão aparecer na tua vida. Eles virão ladrar na tua vida. Eles trarão imagens na tua vida. Vão te tirar o sono. Em algum momento irá se encontrar na dimensão de Davi, em que ele se encontrou, ao ponto dele dizer que ele sente os seus ossos a serem roídos por causa da tristeza, por causa da tribulação, por causa da perseguição em que ele encontrava. Meu querido meu irmão, minha querida irmã, eu sei o que Davi ele estava a falar. Em algum momento essas coisas também aconteceram comigo. Em algum momento, essas coisas aconteceram com a minha pessoa. Mas graças a Deus,
no momento certo e no momento oportuno. Deus, ele apareceu e ele falou comigo alto. Louvado seja Deus para ti, pelo menos que podes me ouvir neste preciso momento. Tens alguém, pelo menos, para te advertir da situação em que você pode estar a se encontrar, na situação em que você pode estar a passar. Tem outras pessoas, como eu, na altura, que só passava esses problemas no meu canto sozinho. Não tinha ninguém para me dizer: tem bom ânimo, levanta-te, isto é isto, essas coisas acontecem. Mas você hoje pode me ouvir, você hoje pode mudar o rumo, você hoje pode tomar uma nova decisão e dizer: na verdade, essas todas as coisas que estão se levantando contra a minha vida é porque querem me parar de eu escrever o meu livro. Não aceite com que alguém te pare. Não aceite com que alguém te trave. Continue. Vá avante, meu irmão. Vá avante, minha irmã. Termine o seu livro. O meu apelo neste preciso momento: termine o seu livro. Termine o seu livro. Existem pessoas, existem especialistas tão simplesmente para pararem com a alegria de certas pessoas. Tem especialistas para tirarem aquilo que é o foco das pessoas. Irmãos, quando eu falo convosco, eu falo na primeira pessoa, porque eu sei o quanto é ser perseguido, o quanto é as pessoas falarem, em algum momento falarem mentira ao seu respeito. Mas que as pessoas, eles aparecem e falam mentira ao seu respeito, e essas coisas chegam aos seus ouvidos. A minha advertência, a minha exortação é: procure perceber quem é esta pessoa que falou ao seu respeito. Se possível, procure perceber o cadastro dessa pessoa. Você poderá perceber que, na verdade, o que esta pessoa pretende de ti é te parar de você escrever o seu livro. É te parar com que você não continue a ir avante. Porque se não perceber essas coisas, em algum momento tu chegarás a um nível de estar na situação de tristeza, estar na situação de sofrimento, e você não pode aceitar estar na situação de tristeza, na situação de sofrimento. Porque quem está na situação de dor, quem está na situação de tristeza, pela experiência é que em algum momento eu pude sentir na pele, eu pude sentir na carne, eu senti uma coisa muito triste por causa das perseguições que se levantavam contra a minha vida. Chegou ao ponto de eu sentir a dor na alma. E quando alguém sente dor na alma, perde o senso comum. Não sei se deu para perceber. Quando alguém tem dor na alma, perde o senso comum. A pessoa que perdeu o senso comum, mesmo que trabalhe, não é satisfeito no seu trabalho. A pessoa que perdeu o senso comum, o mesmo que seja casada ou casado, não é alegre dentro do mesmo casamento. A pessoa que perdeu o senso comum, o mais que coma qualquer tipo de comida, mesmo comidas raras, esta pessoa não sacia. O mais que tenha tudo, mas tudo quanto é procurado para esta pessoa, em nenhum momento chega a ser algo que lhe satisfaz. Por causa da dor na alma, que faz com que alguém perca o senso comum. Não aceite que pessoas alheias,
Não aceite que pessoas de fora, mesmo os de dentro, não permitam com que essas pessoas te coloquem na dimensão de você sair daquilo que são os propósitos de Deus. Não permita com que as pessoas te tirem daquilo que são os planos de Deus. Em algum momento eu ouço pessoas que falam à toa. Por que eu digo que eles falam à toa? Eles falam de qualquer maneira. Meus queridos irmãos, em algum momento, para nós que somos servos de Deus, nós que servimos na casa de Deus, nós passamos as perseguições verbais e perseguições espirituais. Todas as pessoas que em algum momento nós oramos com eles na igreja, não pensem em que essas coisas terminam na igreja. Quando estamos nas nossas casas, as perseguições estão lá, as guerras estão lá. Todos aqueles que monitoravam a vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele velho, eles se levantam contra nós e dizem: por que você interrompe a pessoa na qual eu usava como um cavalo? Por que você interrompe a pessoa na qual que, em algum momento, era o meu fonte de rendimento? Irmãos, mas com todas essas coisas, nós não paramos de escrever o nosso livro. Não aceite que qualquer coisa te faça com que você pare de escrever o seu livro. Dói sim, reconheço que dói. Dói mesmo, dói. Sim, reconheço que dói. Não pare de escrever o seu livro. Não pare mesmo de escrever o seu livro. Nós precisamos de ser pessoas que paramos e percebamos sobre as situações que elas se levantam sobre a nossa vida. Aonde nós lemos mesmo a palavra do Senhor, olhando para todo o capítulo do número 31, uma coisa me alegra bastante, é que o próprio salmista, ele roga a Deus com que ele o livre. E não termina só tão simplesmente em ele rogar com que Deus o possa o livrar. Ele continua. Depois que Deus o livre, ele começa a louvar pela sua benignidade, a benignidade de Deus. Ele começa a louvar a Deus. O que me faz perceber aqui? O que me faz entender aqui? Que nem todo momento nós temos que ser pessoas que passamos a vida a chorar. Mas que as coisas, elas se manifestam de uma maneira que tudo está apertado, tudo está a doer. Nem todo momento nós temos que manifestar a tristeza dentro da nossa vida. Em nenhum momento nós temos que andar de cabisbaixo por causa de perseguições de certas coisas que estão a se levantar, por causa de perseguições de certas pessoas que estão a se levantar. Meu querido irmão, nos anos passados, perceba bem o que eu estou a dizer, nos anos passados, isso foi pela minha fé. E se tiveres uma fé do tamanho no qual eu tive, você também poderá sobressair. Mas faça isso com fé, porque eu fiz com fé. Existem certas perseguições que aconteciam na minha vida. Existem pessoas que se levantavam na minha vida diretamente vir falar coisas que em algum momento não deveriam falar, por causa da tamanha fé que eu tenho e eu exerci na altura. Outras coisas eu nem precisava de orar. As outras coisas eu só ignorava. Mas eu fazia isso tudo pela fé. Amém. Todas as coisas eu fazia pela fé. E naturalmente essas coisas não me afetavam. Essas coisas não iam a lado nenhum. Em algum momento, enquanto eu orava com certas pessoas,
os próprios demônios, eles saíam, manifestavam e diziam acerca de uma situação que eu usei de uma maneira de ignorá-los. Amém? De uma maneira de o ignorarmos. Tem certas pessoas que vão se levantar na tua vida, vão te odiar. E se tu procuras saber por que essa pessoa está a me odiar, é porque ouviu de outra pessoa que eu fiz isto, mais aquilo, e também esta mesma pessoa toma a decisão de te odiar. E a maior parte das pessoas que falam mal a seu respeito, a maior parte das pessoas que te odeiam, na verdade até nunca conversaram contigo. Nunca sabe até onde você vai. Não te conhece. Só tão simplesmente te odeiam porque ouviram alguma coisa ao seu respeito. E não procuraram perceber se essa seria a versão original ou não. Eles só ouviram e pararam e disseram: assim que o fulano de X diz isto acerca dele, eu também engreno no mesmo caminho. E as pessoas assim simplesmente vão alastrando-se, odiando-se. E em algum momento, se você mesmo ter o problema de caráter, você mesmo irá contribuir com que muitos inimigos se levantem contra a sua vida. De que maneira? Nem todas as coisas você tem que responder. Nem todas as pessoas você tem que responder. Nem todas as pessoas você deve responder. Em algum momento você pensará que estará a responder uma situação, enquanto que para as outras pessoas, a partir do momento em que você responde, aí terão conclusão: é verdade. Se não for isso, ele não teria entrado nisto. Ele não teria entrado nessa situação. Então, em algum momento, tem situações em que levantam-se contra a nossa vida e essas coisas acabam ficando-nos por tão simplesmente nós tentarmos a nos defender. Nem em todas as coisas busque a sua defesa pessoal. Você tem um Deus que Ele luta por si. Você tem um Deus que Ele te defende. Lembre-te que eu disse: não permita que cães sem dentes venham e te assustem. Não permita que cães sem dentes venham e te paralisem de você escrever o seu livro. Vá avante. Continue. Escreva o seu livro. Você tem muito o que escrever. Você tem muito o que relatar. Tem pessoas que precisam saber. Tem pessoas que precisam ter vida. Tem pessoas que precisam ter saúde através da sua pessoa. Mas se você aceita hoje com que qualquer circunstância te paralise, qualquer pessoa te paralise, tem pessoas que irão terminar no inferno porque você não os falou o que deveria lhes falar. Para terminarmos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo do número 14. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo do número 27. João, capítulo do número 14, o versículo do número 27. Diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui encontramos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele diz: em todas essas coisas, em todas essas perseguições, em todas essas guerras que eles se levantam contra a nossa vida, o nosso Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele deixa-nos a paz. E não é qualquer paz que Ele deixa-nos. A paz que Ele dá a nós, Ele diz que não nos dá como o mundo Ele possa nos dar.
O mundo ele pode dizer, hoje assinamos acordo disto, mas aquilo. Assinamos acordo disto, mas aquilo. É em contrapartida. Em tudo quando foi assinado. Nada. E Deus já está a dizer, a paz que eu vos dou, não é que o do mundo vos dá. Então, se Jesus ele disse que nos dá a paz, e que nós não temos que nos turbar os nossos corações, nós temos que ser pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que vivemos seguros, a sabermos que nós temos a paz de Cristo, a paz de Jesus Cristo. E nós os crentes, quando nós nos encontramos, quando nós nos cruzamos, nós nos saudamos e dizemos a paz de Cristo. Em algum momento certas pessoas só correspondem, mas em nenhum momento não sabe qual é essa paz. Irmão, esteja na paz de Cristo. Deixa as pessoas falarem o que eles quiserem. Deixa o inimigo fazer o que ele quiser. Permaneça na paz. Viva na paz. A paz que nos é dada com nosso Senhor Jesus Cristo. Não te esqueça. Não te esqueça, meu querido irmão. Termine o seu livro. Termine o seu livro. Barreiras, assim como eu dizia, virão. Guerra, virá. Perseguição, virá. Mas com todas essas coisas, Jesus ele diz que nos dá a paz. Jesus ele diz que nos dá a paz. A paz de Cristo. Permita que possas viver uma vida de as pessoas ficarem confundidas ao teu respeito. Como assim? As pessoas planearem armadilha e você passar. As pessoas falarem que até aqui você não chega, chegar. As pessoas dizerem aqui você não vai passar, passares. As pessoas decretaram um dia, dizer que até dia X o fulano de X estará morto e você continuar vivo. Irmão, isso é possível. Isso é possível. Continua a escrever o seu livro. Continua a escrever o seu livro. Continua a escrever o seu livro. Que Deus ricamente possa nos ajudar e nos abençoar grandemente e poderosamente. Esta é a breve mensagem que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Feche os teus olhos. Quero orar na presença de Deus. Agradecer por esse tempo oportuno que Ele me deu. Em nome de Jesus. Pai da graça, tremendo Pai, Espírito Santo de Deus, Tua graça, Tua soberania, o Teu amor, o Teu favor, o poder, a glória e a graça. Em nome do Senhor Jesus, quero Te louvar, Te agradecer, Te bendizer por tudo quanto o Senhor fez, faz e continuamente irá fazendo sobre a minha vida, a minha casa, a minha família e a minha igreja. E na vida, o tremendo Pai, dos meus pastores. Permita, tremendo Pai, que a sua comitiva angelical esteja sobre eles, onde eles estão, e que possa dar-lhes, o tremendo Pai, mais sabedoria, conhecimento, acima de tudo, forças do tremendo Pai, principalmente neste período em que nós estamos a atravessar, aonde, o tremendo Pai, as zombarias são múltiplas sobre as suas vidas. Se com eles, ó Deus, se com eles, o tremendo Pai, e todos quantos são ministros de Tua palavra, independentemente que tipo de placa de congregação, que tipo de placa, o tremendo Pai, da igreja, ajude-lhes, o tremendo Pai, ajude-lhes, Senhor do Senhor, e que a Tua graça seja com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.